Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. No programa de hoje nós estamos recebendo o empresário Roberto Fagundes. Ele é presidente da Federação de Visitors e Conventions Bureau, aqui de Minas Gerais. Nós vamos passar a limpo a questão do investimento do empresário na área do turismo, trazendo para Belo Horizonte, para Minas Gerais, recursos que movimentam toda essa cadeia produtiva que está, inclusive, dentro dos temas do nosso programa, que é exatamente o turismo de negócios, que é uma das vocações aqui da nossa capital, Belo Horizonte. Senhor Roberto, obrigado pela sua presença. Nós aqui agradecemos, João, a nossa satisfação de estarmos aqui com você e termos a oportunidade de conversar um pouco com esse público seu que é tão fiel. Bem, vamos saber de início o que é a Federação de Convention Bureau, como é que ela funciona, o conceito primeiro, a gente sabe, mas quem está acompanhando agora precisa ter uma ideia melhor para formar aí um juízo de valor e entender um dos segmentos da nossa economia, que é o turismo, que é muito importante. Vocês devem ter notado que o nome é um nome em inglês, Convention and Visitors Bureau. Por quê? É uma instituição que existe no mundo inteiro, todas as principais cidades do mundo têm o seu Convention and Visitors Bureau, porque ele trabalha o potencial da cidade, aquilo que a cidade tem a oferecer e, acima de tudo, capta grandes eventos no mundo inteiro para trazer a essa cidade e, com isso, trazer novos negócios também. Nós começamos o Convention and Visitors Bureau de Belo Horizonte, foi o primeiro aqui do estado, um dos primeiros do Brasil. Nós montamos a questão de uns 15 anos atrás e o BH Convention and Visitors Bureau hoje é uma realidade. Trouxe para Belo Horizonte uma série de projetos, uma série de eventos, uma série de congressos de visitantes e ajuda a promover também a cidade. Em função disso, as principais cidades do estado de Minas Gerais também montaram o seu Convention and Visitors Bureau e nós então organizamos a federação, que é regional aqui de Minas Gerais, e temos a confederação, que nós chamamos de Brasil Convention and Visitors Bureau, que cuida da promoção do Brasil em termos de trazer um fluxo maior de turistas visitantes ao nosso país. Bem, Minas Gerais é um lugar comum a gente dizer que é como um país, quer dizer, maior do que a França. Como atingiu 753 municípios? O senhor é o presidente da federação. Quer dizer, onde é que está o ponto central para irradiar isso a partir de Belo Horizonte para todo o estado de Minas Gerais e alavancar o turismo de negócios? Na realidade, como você muito bem colocou, Belo Horizonte é o polo, né, a nossa capital. Agora, não adianta você tentar colocar um Convention and Visitors Bureau numa cidade pequena, como são tantas cidades que nós temos aqui ainda em Minas Gerais em termos populacionais. Então, nós estamos trabalhando muito em termos regionais. Nós estamos pegando as cidades polos de Minas Gerais, aquelas que têm um destaque maior econômico, aquelas que têm um destaque regional também muito importante, e nesse destaque regional ela agrega toda a área de influência que ela tem, e através, então, dos Convention and Visitors Bureau dessas cidades, nós conseguimos, então, trabalhar toda a região que ela atinge. E, com isso, nós conseguimos ter praticamente mapeado todo o estado e fazer uma promoção em conjunto. É evidente que a partir do momento que dentro dos Convention and Visitors Bureau, o mais antigo do estado é o de Belo Horizonte, ele fica como uma espécie de um distribuidor de informações, de notícias, de modus operandes, enfim, ele congrega com maior facilidade pelo tamanho e pela responsabilidade que tem dentro desse contexto. Como é que é feita a composição do Convention Bureau? Porque quando a gente fala em entidade, a gente lembra muito também de governo, não é? E lembra do empresariado. E é bom lembrar que a economia é feita pelo empresariado, pelo pequenininho, que é muito, pela média empresa e depois um pouquinho pela grande empresa. Não é, Roberto? Como é que é constituída, então, esta federação e cada Convention Bureau? O dinheiro vem de onde? Vem público ou privado? Muito bem colocado, porque, na realidade, o Convention and Visitors Bureau ele é exclusivamente formatado pelos empresários que atuam nessa área. E aí você entra o pessoal não só das agências de viagem, como os transportadores terrestres, como os promotores de evento, os organizadores de congressos, o comércio em geral, os restaurantes, enfim, todos aqueles que fazem parte da cadeia produtiva do turismo. Ele não
tem a injunção do governo em nenhum nível, não só municipal, como estadual, como federal. Ele é formado pelos empresários, é uma entidade que procura negócios, porque a partir do momento que nós conseguimos ir lá fora e captar um evento, dar um exemplo, vamos supor um evento de medicina que aconteceu esse ano, no começo do ano, em Porto Alegre, por exemplo. Nós então temos a nossa equipe, nós levamos essa nossa equipe lá no evento, trabalhamos e vendemos o produto Minas Gerais e conseguimos captar esse evento para que aconteça o ano que vem ou no próximo, daqui a 3, 4 anos, como já existem eventos programados aqui para Belo Horizonte. E quando trazemos esse volume de pessoas para cá, que são em torno de 2, 3, 5 mil pessoas em Belo Horizonte, normalmente durante 3, 4 dias, esse pessoal tem um gasto enorme na cidade em todos os níveis. Nós costumamos dizer que ganha não só o pipoqueiro na porta do local do evento, como o dono do Hotel 5 Estrelas. Toda a cadeia produtiva é envolvida e tem um ganho muito grande, porque é um dinheiro novo que está entrando na cidade. Normalmente quem participa desses eventos, desses congressos, são pessoas não só que vêm sozinhas pelos interesses técnicos que tem do evento, mas normalmente traz um acompanhante e é um pessoal que quer conhecer, que quer visitar, que quer passear, que quer comprar, é evidente, se alimentar e ter uma visão maior e mais produtiva do local que eles estão participando e visitando. Muito bem, eu sempre digo o seguinte, que o turismo é feito pelos olhos, não é? E o estômago do turista. Ele quer ver, como diz o mineiro, quer ver algum trem, quer comer alguma coisa. E com essa gastronomia nossa de Minas Gerais, né, imagina a satisfação que eles têm. Agora o caso de Belo Horizonte, a rede hoteleira hoje comporta outra coisa, o local de fazer, não é? Porque nós temos aí o Expo Minas, né, e depois paramos um pouco por aí. Como é que o senhor vê a perspectiva, como é que está hoje? É isso mesmo? Está faltando espaço? Na realidade, nós trabalhamos muito, como eu disse, para que nós pudéssemos movimentar Belo Horizonte e promover Belo Horizonte, que é uma das maiores cidades do país e é uma cidade que tem um interesse muito grande, porque, acima de tudo, é a capital do estado de Minas Gerais e o mineiro, em nível de Brasil, é muito respeitado e existe uma vontade muito grande de poder vir aqui ao nosso estado e conhecer o nosso estado. Haja visto que 60% do barroco nacional está aqui dentro do estado e que nós temos 4 das maiores, de uma das maiores atrações, que são monumentos históricos mundiais aqui dentro de Minas Gerais. Então, isso, alguns fatores, além de Inhotim, além de vários outros locais, mas na realidade, o que nós queremos é que essas pessoas, quando resolvam vir a Belo Horizonte, eles tenham uma condição de estar bem acomodados. E hoje nós temos um volume de hotéis que foram preparados para a Copa do Mundo em 2014, com todo tipo de acomodação possível, desde de hostels até hotel 5 estrelas, e com uma diversidade muito grande, que sem dúvida nenhuma aquele que aqui vier, ele pode ter a oportunidade de escolher aquele que mais o interesse, não só em termos de preço, como também em termos de acomodação e posicionamento e situação. Com relação ao espaço para nós realizarmos o evento, nós passamos a ter uma carência muito grande. Nós temos o Minas Centro, que é ali em frente ao nosso mercado central, e temos o Expo Minas. Mas o Expo Minas já demonstrou que nós temos um limite para grandes eventos. E com isso é que nós estamos trabalhando junto ao governo, porque o Expo Minas pertence ao governo do estado, para que nós possamos ampliar e melhorar as instalações do Expo Minas e competir em igual condições com outras cidades e outros locais no Brasil. É verdade. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando com o empresário Roberto Fagundes, que é presidente da Federação de Convention Visitors Pirô de Minas Gerais. Eu aguardo você até já. No programa de hoje nós estamos conversando com o empresário Roberto Fagundes, que é presidente da Federação dos Conventions and Visitors Pirô de Minas Gerais, uma organização que se espalha por todo o estado nas regiões mais importantes chamadas cidades polo. E nós falávamos no primeiro bloco, presidente, sobre essa questão toda também de Belo Horizonte. O senhor falava da Copa do Mundo, que deixou um legado de muitos hotéis, novos hotéis, né, aqui para Belo Horizonte, mas está faltando o que nesse momento
para a gente ficar competitivo no turismo de negócios, na sua visão? Na realidade, nós perdemos uma grande oportunidade, eu digo não só em termos de Minas Gerais, mas em nível de Brasil. Vocês pensem que a questão de poucos anos atrás, nós tivemos a Copa das Confederações, tivemos aqui o Encontro Mundial da Juventude, que foi inclusive parte dele aqui em Belo Horizonte, depois tivemos a Copa do Mundo, depois tivemos as Olimpíadas, as Paralimpíadas. Então foi um momento único que o Brasil viveu, que nós teríamos que ter aproveitado esse momento e feito uma grande divulgação do Brasil para que nós pudéssemos ter o retorno que se esperava desses grandes eventos mundiais. Infelizmente, isso não aconteceu. E não aconteceu porque nós vemos que a política entra nesse processo e atrapalha sobremaneira. Se vocês pensarem que nos últimos 10 anos nós tivemos 11 ministros do turismo, ministros que inclusive alguns ocuparam a pasta sem nem saber o que estavam fazendo lá, e com isso se espalha por todo o país. E nós então sentimos essa falta. O Brasil, que teria toda a oportunidade de ter uma apresentação, ter uma divulgação ímpar, como poucos países tiveram, nós deixamos passar essa chance. Nós não conseguimos colocar o nosso produto lá fora. Nós tínhamos que ir para todos os eventos, nós tínhamos que ter condições de divulgar. Se nós pensarmos que uma Jamaica, que não nos compara com o tamanho do nosso país, uma Aruba, que é uma ilha, tem um volume financeiro para sua promoção no mercado mundial 10, 15 vezes maior do que o Brasil tem. Então precisa que os nossos dirigentes tenham uma visão e saibam da importância do que o turismo representa. O turismo hoje trabalha 52 cadeias de negócios em nível não só nacional como mundial. Nós temos empresas aéreas de praticamente todos os setores do mundo viajando aqui para o Brasil, mas nós temos muito mais a agregar e temos muito mais a divulgar do que nós fazemos atualmente por absoluta incompetência nossa. Só para que vocês tenham uma ideia, há 15 anos atrás nós recebemos em torno de 6 milhões de visitantes ano, com todos esses eventos que aconteceram. Isso no caso do Brasil, né? Não, estou falando nível de Brasil. Sim. E todos esses eventos que aconteceram, que nós acabamos de citar, esse ano que terminou, nós estamos recebendo 6 milhões e meio de visitantes. Ou seja, praticamente nesses últimos 15 anos não evoluiu em absolutamente nada esse movimento mundial que está crescendo. Cada ano que passa aumenta em torno de 4%, menos aqui para nós no Brasil. Pois é, e tem um detalhe, eu estava vendo só, Paris recebeu 60 milhões, quer dizer, uma coisa absurda comparativa, nós em torno de 10%. Mas não tem milagre nessa área, é preciso então medidas. E alguém disse que para conquistar o mundo, você tem que se voltar para a sua aldeia, não é verdade? No caso dos Conventions Bureau, o que é feito com as prefeituras? Vamos começar por Belo Horizonte, uma nova administração. Aqui nós temos a Belotur, o senhor já foi secretário adjunto também do Turismo de Minas Gerais. O que tem no horizonte aí para melhorar, junto com a prefeitura, mais a Secretaria de Estado do Turismo? Nós estamos na expectativa a maior possível, porque nós estamos com um novo governo municipal e, por via de consequência, um novo presidente da Belotur. Já tivemos alguns contatos com ele, ele parece que ser uma pessoa muito aberta, tem uma visão em nível nacional pelas suas experiências profissionais e que tem demonstrado isso, que essas experiências que ele teve são de sucesso, muito bem sucedidas, e com isso nós estamos agora entrosando. Ele que está entrando no setor aqui agora, ele está começando a conhecer o trabalho do Convention Visitor Bureau, especificamente de Belo Horizonte, e nós já estamos com alguns projetos de trabalharmos juntos. Nós tivemos agora uma equipe importante aqui de Minas Gerais visitando Buenos Aires, passamos lá uma semana em Buenos Aires, já dentro do voo que começou agora recentemente, do voo diário, direto do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte para Buenos Aires. Então, levou-se um grupo aqui de empresários, tivemos reuniões lá importantes, agora estamos esperando também a vinda aqui de agentes de viagem de Buenos Aires para que possam conhecer melhor Belo Horizonte e Minas Gerais também, porque eles têm uma frequência muito grande, o maior volume de visitantes que o Brasil tem são oriundos da Argentina, mas sempre ficam em função do sul do Brasil e da costa brasileira. Pouco conhecem com relação ao interior de Minas Gerais, à cultura do Brasil, que está focado muito aqui no nosso estado. Então nós fomos lá mostrar as nossas riquezas, o nosso potencial,
fomos extremamente bem recebidos e isso deve se repetir agora, se reaplicar em outros locais, em outros destinos também. E a Belotur, que é o órgão municipal de turismo, está junto conosco até agora e nós sempre tivemos um relacionamento de alto nível e da melhor qualidade. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre a questão das conexões aéreas no interior de Minas Gerais. O governo do estado tem um projeto, já está até em funcionamento através da Codemig. Esse é um dos temas, você não pode perder. Eu espero você até já. Nós estamos conversando hoje com o empresário Roberto Fagundes, ele que preside a Federação dos Conventions and Visitors Bureau em todo o estado. É uma entidade privada que cuida de promover o turismo de negócios. E nós falávamos aí dos voos entre Minas Gerais, não eram, ou seja, entre as cidades pequenininhas. Por exemplo, Barbacena, na minha cidade, não tem, mas Juiz de Fora já tem São João del Rei, tem lá embaixo também em Varginha, né? Já tem também para a região norte, que é muito mal servida de voos, né? Então, já que ninguém fazia, as empresas aéreas não faziam, aí o governo do estado, através da Codemig, resolveu fazer. Qual é a sua visão? Como é que o senhor recebeu isso? Bom, da melhor forma possível. Nós temos uma história aqui com relação ao nosso aeroporto, desde a época que foi construído o aeroporto da Pampulha, que não sei se os telespectadores vão se lembrar disso, mas nós tínhamos aqui, por exemplo, a Real Aerovias Nacional, que ela saía das principais cidades do estado de Minas Gerais pela manhã, traziam os visitantes aqui para Belo Horizonte, as pessoas que vinham a negócio, que tinham assuntos a se tratar aqui na capital e voltavam no final do dia para as cidades de onde vieram. Isso ficou um tempo parado. E depois, agora, o governo de Minas Gerais colocou os voos especiais exatamente para essas cidades polos, praticamente as mesmas cidades que existem os Convention Visitor Bureau, facilitando também a vinda dessas pessoas à capital. Mas, acima de tudo, nós, desde um bom tempo, nós trabalhamos intensamente para que nós pudéssemos ter um aeroporto à altura da cidade de Belo Horizonte, da capital, que durante muito tempo foi a terceira capital do país. Hoje, se nós pensarmos na região metropolitana de Belo Horizonte, que atinge praticamente 5,5 milhões de habitantes, nós continuamos sendo a terceira capital do país em termos de população e nós precisávamos de ter um sítio aeroportuário que nós pudéssemos receber aviões maiores que estavam entrando no mercado, principalmente os aviões com propulsão a jato. E com isso nós conseguimos que fosse construído aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, o nosso aeroporto internacional. Aeroporto internacional esse que teve uma série de altos e baixos, teve um período que o aeroporto tinha em torno só de 350 mil passageiros ano, isso em 2002, 2003, e o aeroporto da Pampulha tinha em torno de 3,5 milhões de passageiros ano. Aqueles que usavam o aeroporto à época da Pampulha lembram que você chegava, você parava em fila quádrupla, não era nem fila dupla, porque não tinha espaço para parar o carro. Você descia do carro seu com mala e você tinha uma dificuldade para atravessar o número de passageiros que ficavam naquele saguão na frente para poder chegar no balcão da companhia aérea e normalmente era uma correria desenfreada para você conseguir embarcar. Enfim, as pessoas que visitavam Belo Horizonte aqui chegavam e tinham uma péssima impressão da cidade porque o aeroporto não condizia com o tamanho da cidade. Temos o nosso aeroporto internacional. O nosso aeroporto hoje é um aeroporto que nos dá orgulho aqueles que já passaram por lá ou que lá vão visitar ficam impressionados de ver o nível que ele tem, porque ele hoje é um aeroporto mundial. Hoje nós temos orgulho de receber os nossos visitantes e mostrarmos o nível da nossa cidade, porque o aeroporto é a porta de entrada do local onde ele existe, da região que ele existe. Então, nós acreditamos que nós temos que incrementar cada vez mais o nosso aeroporto internacional, lembrando que é o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, e não de outra forma como normalmente a gente usa falar. E esse aeroporto internacional, ele vai trazer grandes negócios e grandes visitantes e um movimento muito maior para a nossa cidade. Bem, finalzinho já do programa, um ping-pong. Pampulha tem que voltar ou não?
Ela tem que voltar, mas não agora. Agora ainda não é o momento. Ele tem que continuar com os voos regionais, na minha visão, do jeito que existe até hoje, que são os aviões até 72 passageiros e turbo-hélice, atendendo muito a região do estado, mas os voos de grande porte, de jato, nós temos que continuar prestigiando o Aeroporto Internacional em Confins. Última pergunta. O que o dirigente de um Convention Bureau que está nos assistindo agora, não só pela BH News, mas também pela rede social, pode esperar da federação, numa palavra, resumidamente? Bom, a federação ela existe para poder ajudar todos nós a podermos crescer e, acima de tudo, trazer negócios. Então, qualquer dúvida que tenha, qualquer possibilidade de negócio que nós possamos interagir, estarmos juntos, conte com a nossa federação, que esse é o nosso objetivo de trabalho. Muito bem, agora o nosso programa a gente está inovando também e temos aqui uma bebida que é gostosa, na verdade, é tipo um prosecco, na verdade, é um espumante brasileiro do Adolfo Lona. É um Brut Rosé que o Rendel Roberto, lá da Casa Rio Verde, está harmonizando com um livro. Então, é um alimento para o corpo e o livro é o alimento para o espírito. O livro é da editora Record, na verdade é uma organização que tem 15 editoras e que sugere para você que acompanha esse livro aqui, harmonizado, porque o Lona é um argentino que veio para o Brasil, veio para o Rio Grande do Sul, começou a vinícola dele aos 60 anos de idade, um empreendedor, ficou desempregado, montou e deu essa delícia que eu mostrei para você. E o livro é do César Souza, Jogue a Seu Favor. Vire a sorte trabalhando por conta própria. Aqui é uma boa dica para você que quer montar o seu negócio. Então anota aí e você pode adquirir também na rede da leitura. Senhor Roberto Fagundes, muito obrigado pela entrevista, sucesso para a sua Federação de Conventions Bureau. Eu agradeço também a você que nos acompanhou e espero você no próximo programa. Até lá!